Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida conjugal e familiar. Que as copiosas bênçãos do eterno Deus possam estar sendo derramada como chuva sobre a sua vida no dia de hoje. Estamos de volta trazendo mais um devocional da família, que tem um tema muito importante. Famílias fortes respeitam as leis. Eu pergunto para você, como nós estamos falando diretamente para casais e família, você tem ensinado o seu filho a respeitar as leis do Estado e do seu país? Ou você acha que, por ser servo de Deus, nós não temos comprometimento com as leis que norteiam o nosso Estado, o nosso município e o nosso Brasil? O cristão tem dupla cidadania. Uma cidadania terrena, com deveres e direitos, e uma cidadania celestial, que também tem nossos deveres e direitos. Assim deve cumprir os deveres do Estado, doando a César o que é de César, e cumprindo os preceitos de Deus, doando-lhe o que é devido. E isso é muito importante para nós, como servos de Deus, ensinarmos os nossos filhos os deveres segundo os padrões da palavra de Deus, mas também os nossos deveres como cidadão aqui na terra. Como disse antes, nós temos uma dupla cidadania. E nós gostaríamos de trazer um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 22, 20 e 21. Enquanto você procura aí na Bíblia, eu gostaria de fazer um pedido para você que está nos assistindo pela primeira vez, que você faça a sua inscrição no canal. Durante todo esse mês de maio, nós estamos trazendo o devocional da família. Este já é o 12º devocional. E se você perdeu os demais, você pode então resgatar no canal. Faça a sua inscrição agora. Após fazer a sua inscrição e você se tornar o parceiro do canal, você também vai ativar o sininho para estar recebendo os outros vídeos que nós estaremos gravando. Após ativar o sininho, você vai deixar aí o seu like, a sua curtida, porque é muito importante para nós. E aí então, depois de você avaliar todo o vídeo, você vai colocar embaixo num comentário se você gostou do vídeo, se você foi abençoado por Deus através daquilo que nós estamos a comentar neste momento. Muito bem, vamos agora para o comentário do devocional. Podemos perceber uma série de ataques sutil dos fariseus ao Senhor Jesus nos últimos dias do seu ministério. Sempre que os fariseus se encontravam com Jesus, era para colocar Jesus em situações difíceis. Houve sempre confronto entre Jesus e os fariseus, os saduceus e uma boa parte dos sacerdotes, porque eles sempre que iam conversar com Jesus, queriam colocar Jesus, como eu falei antes, em situações difíceis, testar Jesus. E nós observamos aqui que há na própria pergunta narrada no verso 20, foi mais uma tentativa de colocar Jesus em um dilema, em uma situação difícil. Nós sabemos que todas as vezes que isso acontecia, Jesus saía muitíssimo bem, porque Jesus tinha um vasto conhecimento das leis, tanto das leis de Deus, sendo ele filho de Deus, ensinado por José e Maria, como também das leis que regia o Império Romano e também o judaico, né? Então Jesus tinha um vasto conhecimento sobre isso. E aqui todas as vezes eles colocavam Jesus em situações difíceis. Os fariseus eram contrários ao pagamento do tributo. Veja bem, do tributo a César. E os herodianos, como o próprio nome diz, eram partidários de Herodes e apoiavam esse pagamento.
Então havia um conflito desses dois grupos, e agora eles chegam para Jesus e querem colocar Jesus em uma situação constrangedora. O importante era pagar por todos os judeus do sexo masculino, ou seja, todos os judeus do sexo masculino acima de 14 anos e as mulheres de 12 até os 65 anos também eram obrigados a pagar tributos. Jesus sabia, sem entrar nas posições políticas travadas entre os fariseus e os herodianos, ensinou sobre a validade do governo humano, a sua importância, uma vez que todo governo é constituído por Deus, toda autoridade é constituída por Deus. Por isso que Jesus dá uma resposta para eles. Ele diz assim, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estava ensinando que devemos estar submissos aos governos humanos. E nós precisamos, como servo de Deus, ensinar os nossos filhos a ser verdadeiros cidadãos. E eles devem obedecer às autoridades constituídas por Deus, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. Então nós precisamos, como servo de Deus, ensinar os nossos filhos sobre esta questão, né? Sobre esses preceitos e mandamentos que regem a lei do município, do estado. Por isso que ele estava colocando aqui que aquilo que era de César, aquilo que é direito do estado, do município e do país, como lei, nós devemos obedecer. Mas aquilo que é de Deus, nós temos que dar a Deus, ou seja, toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Deus que nós servimos. Com esse ensino, Jesus está orientando os seus discípulos a serem fiéis a Deus em primeiro lugar, pois a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão te acrescentadas. Deus está falando nesse versículo de prioridade. A nossa prioridade é nos submetermos aos princípios da palavra de Deus, honrando o nosso Deus, né? Mas também nós devemos termos consciência de obedecer dentro de suas limitações o governo humano representado pelo Estado. Então, nada de pensarmos ou de acharmos que por sermos cidadãos do céu, nós não temos deveres e direitos aqui na terra, certo? Como família cristã, devemos nos apresentar ou nos apropriar deste ensinamento de Jesus. Mais do que um versículo que sirva de base para o conceito de separação entre a igreja e o Estado, porque muitos usam esse versículo para essa situação, é bem verdade que nós temos que ter muito cuidado para que o Estado não entre dentro da igreja, como aconteceu na igreja de Roma, a igreja católica romana, permitindo assim que o Estado viesse direcionar, mostrar, dirigir como ela deveria então ser como igreja. Nós precisamos ter cuidado, porém, nós temos que entender que nós somos cidadãos do céu. Podemos não concordar com as leis que regem os cidadãos, mas aquilo que não contraria o governo soberano de Deus em nossa vida e de nossa família, devemos respeitar e obedecer. Se as leis do Estado, se as leis do seu município, se a lei do país não interfere que você venha adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor, você precisa, como cidadão do céu e também da terra, ensinar os seus familiares, os seus filhos, a serem obedientes à lei, a respeitar a lei que rege o nosso município. E isso precisa ser um dever de nós, pai, para com os nossos filhos, né? Jesus disse, tinha um bom exemplo em sua própria família.
Jesus foi ensinado pela sua própria família e tinha um bom exemplo. Como? Seu pai adotivo José, quando foi convocado para dirigir a Belém, para o recenseamento, não hesitou, mesmo estando Maria em gravidez avançada. Era um decreto, era uma lei. Então ele, como pai, como líder da família, obedeceu, respeitou a lei lá no momento. E é isso que nós temos que fazer como servo de Deus. Não está ferindo os nossos preceitos, não está ferindo a nossa maneira, o nosso dever, a nossa liberdade de adorar a Deus. Então precisamos ensinar os nossos filhos a ser obedientes. Os ensinamentos de Jesus e o exemplo da conduta de José mostra o valor da cidadania na família. E isso precisamos entender como servo de Deus, que nós somos cidadãos do céu, mas também temos deveres e direitos aqui na terra. A família forte, especialmente os cristãos, deve dar o exemplo e bom testemunho em relação ao cumprimento e aos deveres para com a lei do Estado. Deus ordena que o cristão obedeça ao Estado, porque este, como instituição, é ordenado e estabelecido por Deus. Deus instituiu o governo porque neste mundo caído precisamos de lei para nos proteger das ações e da desordem como consequência natural do pecado. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 3. Todos devemos sujeitar-nos às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o próprio Deus que a instituiu. E aquele que assim procede traz condenação sobre si. Olha, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelo que pratica o mal. Se você não está praticando o mal, você vai temer os governantes. Por quê? Você quer viver livre do medo, da autoridade? Pratique o bem e ela o exaltará. Tu está ensinando ao teu filho a respeitar o soldado, a respeitar o governante, a respeitar o teu prefeito? Ou tu é daquele que xinga o teu prefeito, amaldiçoa o prefeito? Irmão, eu tenho estado muito triste em perceber que servo de Deus, usando o seu Facebook para colocar palavras pejorativas contra as autoridades constituídas por Deus. E Deus não nos chamou para isso, nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar. Pessoas colocando servo de Deus, que se dizem servo de Deus, estão fazendo isso, escandalizando o nome do Senhor. Tenhamos cuidado, amados e queridos irmãos, sobre esta questão, né? É muito importante nós entendermos aqui, em primeiro lugar, que o governo civil, assim como tudo mais na vida, está sob sujeição à lei de Deus. Se ele está lá, é uma vontade permissiva de Deus, uma vontade do povo, mas acima de tudo uma vontade permissiva. Ele está lá. Então ore, se ele não está fazendo aquilo que você gostaria que ele fizesse, ore, né, para que ele mude, ou espere 4 anos e vote numa pessoa que você acha que vai fazer aquilo que você quer, certo? Segundo, Deus estabeleceu o Estado para ser uma agente da justiça, para refrear o mal mediante o castigo dos malfeitores e a proteção dos elementos bons da sociedade. Terceiro, Paulo escreveu ao governo tal qual ele deve ser. Quando o governante deixa de exercer a sua devida justiça, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito.
Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2 diz: antes de tudo, recomendo que se faça súplica, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelo rei e por todos que exercem autoridade, meu irmão. Autoridade, para que se tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Paulo está dizendo aqui que não é para mim orar amaldiçoando o governador, amaldiçoando o prefeito. Não é que eu vou concordar, não, porque eu sou agora, servo de Deus, eu tenho que concordar com tudo que esse indivíduo faz. Não! Mas Paulo está nos ensinando aqui que nós devemos orar por ele, para que se eles estejam fazendo algo de errado, eles possam cair e aí fazer aquilo que é bom para todo o povo. Amém? Aí nós devemos colocar aqui algo interessante. Devemos ensinar os nossos filhos e netos sobre o valor do Estado para o nosso bem, bem como sobre o cumprimento das leis, desde a proibição de jogar um papel de bala na rua até a declaração do imposto de renda. Tu está ensinando teu filho, meu irmão? Tu ensina o teu neto a respeitar o mais velho, as autoridades constituídas por Deus? Tu ensina o teu filho a juntar o papel que ele jogou? Certo dia eu estive numa igreja, não vou dizer aonde o menino estava chupando uma bala, né, um chiclete, e aí já é errado criança, o pai permitir chupar chiclete, mascar chiclete dentro da igreja, mas tem pai que permite, ele é pai, ele faz o que quer, ele diz logo para o pastor: não, eu sou o pai dele, ele faz o que eu mando. Bom, tudo bem. Na saída, a criança deixou cair o papel no chão e foi tentar juntar. Tu sabe o que a santa da mãe disse? Não, meu filho, não ajunta não, que aí tem uma zeladora para juntar. Eu queria que ela fosse para os Estados Unidos da América. E lá o filho dela fazesse isso porque ela ia para a cadeia. Para a cadeia. Tu és servo de Deus, nós temos que dar bom testemunho, meus irmãos. O irmão vai viajar, bebe água na viagem, dirigindo o carro e joga lata. Joga a lata de refrigerante fora, na rua. Bote uma sacola dentro do seu carro e todo o lixo que você consumir na viagem, no seu carro, não jogue na rua. Seja exemplo, cidadão. Isso é falta de respeito, principalmente dos servos de Deus. Me desculpe eu ficar alterado aqui. Eu tenho visto dentro da igreja pessoas que são servos de Deus dando um mau exemplo na sociedade. Joga o lixo, vai para o hospital, joga o lixo lá no meio do pátio, tendo bem ao lado uma lixeira. Que tipo de exemplo tu está dando para os teus filhos, rapaz? Me desculpa. Tem hora que a gente se empolga. Mas nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. As pessoas estão com os olhos sobre nós. E nós temos que cumprir as leis e ensinar os nossos filhos a ser educados. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Ensine ele a se comportar. Prepare o seu filho para ser um bom cidadão. Tanto um cidadão do céu, como um cidadão da terra. Me perdoe aí, eu fiquei um pouco empolgado. Me perdoe. Deus te abençoe, que Deus me ensine, que Deus te ensine, que nós possamos ensinar os nossos filhos a respeitar a lei do nosso país. Amém.